E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 35. Pássaros livres. A viagem de regresso da equipe à aldeia foi rápida e repleta de discussões sobre o que poderia ser feito para melhorar os vários aspectos dos seus papéis na missão, caso alguma vez fossem colocados numa situação semelhante com terreno diferente. Pela primeira vez, com exceção do membro Root, a equipe 7 finalmente teve uma missão sem complicações inesperadas. Eles já haviam feito uma nota mental para informar Itachi que ainda havia agentes Root em campo que não sabiam da morte de Danzo e ainda operavam sob suas ordens. Além disso, eles estavam discutindo maneiras de alterar o regime de treinamento de Ako para garantir que ela tivesse tempo de aprender o novo Jutsu Yoton que havia aprendido. Qualquer Jutsu não Yoton que não pertencesse a nenhum outro clã seria doado à aldeia, pois Ako tinha certeza de que isso a beneficiaria mais do que ela. A equipe estava a menos de um dia da aldeia quando decidiram que iriam descansar e fazer o resto da viagem pela manhã. Por insistência de Naruto, o grupo conseguiu quartos em um hotel antes de cada um sair para fazer várias tarefas. Suspirando, Naruto se espreguiçou e sorriu ao notar a atmosfera festiva. Parecia que a aldeia estava no meio de algum tipo de festival e ele sabia como queria passar a noite que eles estariam lá. Ei, Hinata? Você quer ter nosso próximo encontro aqui? Ele perguntou assim que ela tomou banho e se trocou. Sim. Ela exclamou sabendo que Naruto nunca teve a chance de curtir um festival. Sorrindo, os dois adolescentes saíram do hotel e imediatamente tentaram reprimir o riso ao perceberem Zabuza meio envolto em gelo, enquanto os olhos de Ako se contraíam e Sasuke sentado no chão olhando feio. Finalmente consegui coragem para convidá-la para sair. Naruto gorjeou fazendo com que um grunhido irrompesse do outro viajante do tempo e do espadachim irado. Zabuza, não havia necessidade de tentar matá-lo por isso. Você sabe que ele não machucaria Ako. Hinata repreendeu levemente, sorrindo e sufocando mais risadas enquanto a contração em seus olhos se tornava mais pronunciada. Sim, havia. Ako é muito jovem para namorar. Ele rosnou. Infelizmente, essa foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo quando os dois adolescentes caíram na gargalhada histérica. Ako, por outro lado, apenas suspirou. Zabuza-sama, Ako, o que eu te contei sobre isso? Desculpe, Tou-san, porém, você sabe que posso cuidar de mim mesmo e sou 2 anos mais velho que Sasuke. Seu ponto? Se isso faz você se sentir melhor, Hinata e eu podemos ir com eles em um encontro duplo e atuar como acompanhantes. Naruto disse finalmente, conseguindo controlar sua risada. Você pode testar Sasuke para ver se ele merece mais encontros quando voltarmos para a vila. TCH. Tudo bem. Zabuza cedeu sabendo que não tinha a intenção de pegar leve com o garoto. Se ele sobrevivesse, ele poderia permitir que ele namorasse Ako. Ele sabia que era forte, não havia dúvida disso, mas Ako era filha dele. Caramba! Enquanto Ako descongelava Zabuza, Naruto se virou para olhar para Uchiha no chão e riu. Você está perdendo o toque, Sasuke. Os olhos de Sasuke se contorceram de irritação enquanto ele lentamente se levantava do chão olhando para o loiro. Bem, desculpe-me por não esperar que uma espada tentasse arrancar minha cabeça enquanto convidava uma garota para sair. Ó Sasuke, regra número 1 do namoro. Sempre pergunte primeiro ao pai para evitar perder a cabeça. Sasuke sentiu seus olhos se arregalarem ligeiramente com a afirmação e lançou a Naruto um olhar incrédulo. Existem regras para isso. Todos os ninjas da folha caíram na gargalhada com a reação do garoto. Inclinando-se para seu amigo, Naruto deu um tapinha nas costas de Sasuke com simpatia. Não se preocupe, vou te ensinar quando voltarmos. Embora você tenha tido a mesma reação que eu tive quando pedi conselhos a Ino pela primeira vez. Fico feliz em saber que não sou só eu que não sabe disso. Ele resmungou baixinho. Vamos. Avante para o festival.
Naruto aplaudiu fazendo Hinata e Ako rirem de suas travessuras. Bufando de irritação, Zabuza se virou e olhou para Kakashi que estava sentado no telhado parecendo divertido. Quer encontrar um bar? Claro. No mínimo podemos comemorar as melhorias dos nossos lindos genin. Eles crescem tão rápido. Kakashi disse enxugando uma lágrima imaginária. Agora, o que você está falando? Shino e Fu saíram alguns minutos antes de Sasuke convidar Ako para sair em seu próprio encontro. Todos os nossos 6 genin estão apreciando a companhia do sexo frágil hoje. Zabuza apenas revirou os olhos enquanto eles se afastavam. Com Naruto, então Hinata, o que você quer fazer primeiro? Naruto perguntou divertido enquanto observava Sasuke tentar e não conseguir esconder um leve rubor. Não. Você lidera desta vez. Você ou Ako, pois duvido que algum de vocês já tenha tido a chance de desfrutar de um festival antes. Hinata declarou com firmeza, fazendo os dois corarem. Jogos e comida. Ako sugeriu olhar para Naruto, que assentiu. As mentes formadas pelo grupo de 4 pessoas abriram caminho no meio da multidão e começaram a explorar tudo o que o festival tinha para lhes oferecer. O grupo percorreu o festival parando sempre que algo lhes chamava a atenção ou sempre que se deparavam com uma comida nova que ainda não tinham experimentado. Nem mesmo uma hora depois, Naruto estava feliz por ter trazido alguns pergaminhos de selamento com ele. De vez em quando o grupo parava e jogava pelo prêmio antes de entregá-lo a uma criança na multidão ou lacrá-lo para as crianças da aldeia. Foi durante o tempo em que os meninos estavam assistindo a Hinata ganharem alguns peixes premiados para algumas crianças que não estavam tendo sorte que avistaram os 2 usuários de insetos em seu próprio encontro. Sorrindo quando seus olhos se encontraram e acenando um para o outro, eles voltaram para seus acompanhantes enquanto entregavam o peixe às crianças que lhes agradeciam com entusiasmo. O que você acha de encontrarmos mais comida? Naruto perguntou fazendo os outros 3 concordarem. Caminhando apreciando as várias imagens e sons ao seu redor, o grupo de 4 começou a vagar pelo festival em busca das barracas de comida que paravam de vez em quando para comer. Os 4 ninjas relaxaram enquanto se permitiam esquecer temporariamente que havia uma grande guerra à frente deles. Várias horas, várias barracas de comida e muitas crianças felizes depois, os 4 retornaram ao hotel, as meninas sorrindo amplamente e os meninos encontrando um breve alívio das memórias que os assombravam. Desejando às meninas um rápido boa noite, elas se retiraram para o quarto e suspiraram. Olhando um para o outro, eles apenas acenaram um para o outro antes de se trocarem e irem para a cama. Eles não precisavam falar para saber que precisavam disso. Todos os shinobi dormiram tranquilamente naquela noite. Os pesadelos que assolavam Naruto e os sonhos de Sasuke desapareceram pela primeira vez. Na manhã seguinte, todo o grupo estava de pé e pronto para partir logo após o nascer do sol. Assentindo um para o outro, os 2 Times dispararam para as árvores em direção à sua casa em Konoha. Então há alguns ninjas Hot que perdemos. Vou investigar isso e ter certeza de tirá-los do campo. Você conseguiu recuperar alguma armadura para estudo e análise? Itachi perguntou calmamente. Sim. A armadura está neste pergaminho combinada com os projetos de vários outros dispositivos nos quais eles estavam trabalhando. Shino foi bastante eficiente ao reuni-los. Este pergaminho contém pergaminhos que não são baseados em clãs ou Jutsu Yoton. Imaginamos que desde a guerra provavelmente causou a destruição dos pergaminhos de sua família, este seria um bom ponto de partida para Ako reconstruir a biblioteca do clã. Naruto explicou fazendo Itachi acenar com a cabeça enquanto aceitava os 2 pergaminhos de armazenamento. Ele teria que examinar os pergaminhos e ter certeza de que eles estavam devidamente classificados e adicionados à biblioteca Shinobi. Bom trabalho! Agora vá para casa e descanse um pouco, você mereceu. Kakashi, Zabuza fiquem. Quero sua opinião sobre como eles se saíram. Sim, Okage-sama. Do outro lado da aldeia, muito bom, Ino.
Continue assim e você terá as reservas para começar a trabalhar no Jutsu Mokuton em sua forma original, em vez das versões mais fracas que criamos. Hashirama elogiou o loiro que estava ofegante sorrindo abertamente. Eles estavam trabalhando para aumentar suas reservas mais do que ela já tinha, pois perceberam que os jutsu eram muito exigentes em relação às suas reservas no momento. Teimosamente, Ino insistiu em trabalhar mais e mais para corrigir essa falha e Hashirama só podia se gabar de que ela estava no caminho certo para ser necessária para alguns dos jutsu que ela usaria com mais frequência nesta fase de sua vida. Hashirama-sensei, será que algum dia serei capaz de usar o Mokuton como você? Eu sei que minhas reservas serão menores, já que não sou um menino e os meninos sempre parecem ter reservas maiores, mas, ela parou imaginando como terminar seus pensamentos em voz alta. Você está preocupado em me decepcionar por não poder usar o Mokuton como eu posso, certo? Sim. Então, não se preocupe com isso. O fato de haver alguém que possa usá-lo me deixa orgulhoso. Além disso, o objetivo de orientar um aluno ou mesmo aprendiz é ensinar-lhes tudo o que puder sobre o que você sabe e garantir que eles entendam os riscos e benefícios que vêm com isso. O que você faz com o que eu ensino depende inteiramente de você. Com toda a honestidade, não quero que você alcance meu nível de proficiência com Mokuton Ino. Hashirama disse e observou confusão e um pouco de tristeza passarem por seus olhos. Eu quero que você supere minhas habilidades. Isso é o que todos os professores querem. Seus alunos o superem e se tornem eles mesmos. Não vou mentir para você. Devido ao fato de você ter o Mokuton, você será frequentemente comparado à minha destreza e habilidade com isso. Você ficará na minha sombra por um longo tempo. No entanto, contanto que permaneça fiel a si mesmo, você será capaz de sair dessa sombra e se tornar sua própria lenda. Você entende? Então, você quer que eu aprenda tudo o que você pode me ensinar, mas quer que eu torne isso meu, em vez de apenas copiar o que você já fez? Exatamente. A razão pela qual o clã Hyuga estagnou é porque eles estavam tão focados em aprender o que seus ancestrais faziam que nunca se preocuparam em adicionar seu toque pessoal a isso. Assim, cada Hyuga poderia fazer exatamente a mesma coisa e eles se tornariam previsíveis. Se você pega o que eu te ensino e faz com que seja seu, ninguém saberá como se preparar para você, pois estarão esperando o meu estilo e não o seu. Viu? Assentindo ansiosamente, Ino sorriu enquanto começava a pensar em várias maneiras de adicionar seu toque pessoal ao jutsu, enquanto sorria de felicidade pela fé que ele tinha nela. Agora, acredito que você terá treinamento em equipe em 1 hora, então você deve ir para casa, comer e meditar para recuperar seu chakra. Sim, sensei. Ino cantou antes de sair correndo. Sorrindo para a garota que se retirava, Hashirama aparentemente não chamou ninguém. Eu quase tinha esquecido como era agradável ensinar para um aluno atento. E você, Tobi? As alegrias de ensinar alunos competentes não podem nem ser comparadas à frustração de ensinar os 3 fracassados que uma vez chamei de meus alunos. Como eles se tornaram tão ruins? Tobirama perguntou saindo da linha das árvores atrás de seu irmão. A natureza humana combinada com uma relutância em tentar mudar é muito menos em aceitar a mudança quando for necessária. Toda mudança é necessária, pois sem ela a humanidade fica estagnada e começa a perder a capacidade de pensar por si mesma, bem como de usar a imaginação. Um mundo de drones obedecendo às ordens da rainha, né? Sim. Itachi gostaria de nossa opinião sobre algo. Ele diz que discutiu isso com seus conselheiros, porém, se sentiria mais confortável com nossa opinião baseada em nossa experiência. Vamos então? Hashirama perguntou enquanto eles desapareciam rapidamente sem deixar rastros. Reaparecendo pela vila em frente à Torre Kage e rapidamente indo para o escritório de Itachi. Você nos queria. Hashirama gorjeou para Itachi que estava olhando pela janela para a vila. Sim. Graças às informações que coletamos de Kimimaru e Sasuke sobre Orochimaru, suas bases e as pessoas que trabalham sob ele, sabemos onde está a maioria dos problemas. Também sabemos que Orochimaru assassinou o daimyo do país do arroz.
A questão é o que fazemos com as informações que temos. Apenas eliminamos os problemas que tentarão continuar seu trabalho ou apenas nivelamos todas as suas bases para evitar qualquer chance de retorno de Otto? Kimimaro diz que Otto é menos uma aldeia e mais uma rede de bases com bandidos mal treinados, Nukenin fracos e alguns shinobi do clã que desertaram para o seu lado. Entendo por que você precisava do conselho. Essa é uma decisão muito difícil de tomar e qualquer uma delas tem o potencial de levar a perdas desnecessárias. Hashirama refletiu revirando as ideias em sua cabeça. Pessoalmente, ele optaria por apenas perseguir as principais ameaças, mas isso deixou o problema de não haver lei na aldeia, tornando-a um lugar extremamente perigoso para os civis. Considerando as opções e os efeitos posteriores para ambos, por mais que não me importe com assassinatos desnecessários, destruir todas as bases e pessoal nelas para evitar a criação de um lugar onde nem mesmo os civis possam viver em paz, Tobirama respondeu depois de refletir sobre as opções. Concordo. Não gosto necessariamente das opções, mas parece ser a única maneira. Hashirama franziu a testa. Assentindo em resignação, Itachi virou-se para a janela mais uma vez. Isso foi o que o Conselho Shinobi e os conselheiros disseram. Falando nisso, quem você nomeou? Tobirama perguntou curioso. Heihachi Tsunade. Como eles quase sempre estarão na aldeia, não preciso me preocupar com a possibilidade de eles perderem uma reunião, a menos que Tsunade faça uma cirurgia ou algo assim. Eu queria nomear Shikako, mas ele não estava disposto a aceitá-la. Nada mal. Eles são quase opostos em seus pensamentos e posso vê-los conseguindo trabalhar juntos para ajudar a moderar a ousadia um do outro. Itachi assentiu e depois ficou em silêncio antes de se virar para Hashirama e fazer uma pergunta que o estava incomodando. Porque há uma janela enorme logo atrás da mesa do Hokage. E? Hashirama guinchou enquanto Tobirama franzia as sobrancelhas tentando descobrir o motivo da pergunta. Porque existe uma oportunidade perfeita para assassinar o Hokage embutido no escritório? Considerando que você pode ver a montanha daqui, tudo o que você precisa é de alguém tão preciso quanto Hinata e letal com armas de longo alcance para lançar um senbon como uma etiqueta explosiva nele logo abaixo da janela e detoná-lo. Isso resultaria em uma explosão que, caso a explosão não matasse o Hokage, o vidro voador o faria. Então, por que há uma janela atrás da minha mesa? O silêncio absoluto encheu o ar enquanto os dois Kage processavam a explicação e se entreolhavam antes que o rosto de Tobirama fosse espancado. Como não pensei nisso quando estávamos construindo este lugar? Ninguém era tão bom quanto Hinata e não pensamos que alguém seria ousado o suficiente para nos atacar dentro da vila enquanto estávamos aqui com Madara. Ignorando o fato de que éramos mortais e poderíamos morrer a qualquer momento. Hashirama forneceu fazendo o jovem Senju gemer. Tivemos muitos momentos idiotas naquela época, não foi? Aparentemente. Vou consertar isso. Itachi refletiu antes de assinar rapidamente uma ordem para Anbu, que correu para cumprir sua missão. Por favor, me diga que você não os enviou apenas para encontrar alguém para ajudar na reforma. Por que eu faria isso? Nin-sama uma vez enviou o Anbu para comprar doces para ele e dizer oi para Mito. Tobirama forneceu envergonhado. Oh! Itachi respondeu antes de olhar para Hashirama por alguns segundos. Você queria nos ver, Hokage-sama? Veio uma voz da porta. Eu entrei. Ele respondeu quando as equipes 9 e 10 entraram na sala. Eu tenho uma missão para você. Como você sabe, Orochimaru era o líder de Otogakure e quando ele morreu a aldeia ficou sem líder. Foi decidido que mesmo que as piores ameaças de lá já tenham sido tratadas, não podemos permitir que o Vila para se reorganizar sob o comando de alguém que continuaria o trabalho de Orochimaru. Vocês 8 fazem parte da força de ataque que está sendo feita para destruir todas as bases de Orochimaru, independentemente de estarem ou não sendo usadas. Você não quer que mais ninguém entre e encontre a pesquisa de Orochimaru ou qualquer um de seus experimentos. Azuma respondeu, fazendo Itachi acenar com a cabeça. Isso é parte do motivo.
A outra parte é que é uma grande aposta permitir que as forças de Orochimaru se reorganizem, da mesma forma que não há razão para permitir que o país seja dominado pela ilegalidade quando eliminarmos as maiores ameaças que ainda permanecem dentro de suas forças. A maioria dos ninjas de Oto eram ninjas nucleares de baixo nível, bandidos que receberam um mínimo de treinamento e desertores dos muitos clãs que vivem no país de Rice. Sem qualquer hierarquia para mantê-los na linha, os bandidos e ninjas nucleares são suscetíveis de transformar o país de Rice num inferno na Terra. Não há necessidade de forçar os civis a viver nessas condições se isso puder ser ajudado. Sua missão, entretanto, é localizar várias pessoas e amostras de pesquisa que Orochimaru tinha, conforme identificadas por Naruto, que precisam ser levadas sob custódia ou recuperadas para a proteção adequada. Inclinando-se para frente, Itachi apresentou um esboço para a equipe. Este é o seu primeiro alvo para a recuperação. O nome dela é Izaribi e ela é um dos experimentos de Orochimaru. De acordo com Naruto, o homem que realizou os experimentos se chama Amashi. Ele fez experimentos em si mesmo e isso é além do motivo pelo qual estou solicitando esta equipe. Quando ele é transformado no que ele chama de Kaima, ele é extremamente ágil e capaz de respirar debaixo d'água. Ele também criou uma invocação que ele chama de Umibozu, que só pode ser destruída por um jutsu de fogo imensamente poderoso. Amashi será eliminado, pois ele é possivelmente o mais instável dos homens de Orochimaru, pois deseja vingança contra ele por cancelar seu projeto antes de sua conclusão. No entanto, Amashi não deve ser morto até que você tenha todas as suas notas de pesquisa e todas as informações que você pode arrancar dele sobre os experimentos que ele fez com ela e as melhorias que ele fez no projeto desde então. Izaribi pode não vir de boa vontade, pois tem a impressão de que, se obedecer às ordens de Amashi, ele reverterá os experimentos que ele fez com ela permitindo que ela voltasse a uma vida normal. Amashi confessou quando foi preso pela primeira vez que não tem conhecimento de como reverter o que foi feito. O que nos leva à segunda parte de sua missão. Depois de ter todas as informações, escreva-as da maneira mais completa possível em um pergaminho que será recolhido junto com as notas de pesquisa de Izaribi e Amashi por Anko Mitarashi, que então entregará a garota a Tsunade para tentar ajudá-la. Qualquer dúvida, então distante? Não. As especificações da missão estão bem claras até agora. Isso também explica por que você quer que uma equipe de assalto pesado trabalhe como uma equipe de captura e interrogatório. Eu pensei que as duas equipes recebendo a mesma missão eram um pouco estranhas, já que seus pontos fortes eram tão diferentes. Agora faz sentido. Gai refletiu fazendo Itachi acenar com a cabeça. Pegando outro esboço e também um arquivo, ele os entregou às equipes. Depois, você deve localizar esse garoto. O nome dele é Suigetsu Ozuki, talvez o último do clã Ozuki de Kirigakure. Ele já foi aliado de Sasuke e meu irmão atestou sua habilidade e também sua lealdade. Seu objetivo é reformar os 7 espadachins. Com 2 deles em Konoha, ele não deveria se preocupar muito em vir aqui. Esse arquivo contém todas as informações sobre ele que temos conhecimento sobre o clã Ozuki e sua linhagem. Caso isso aconteça, venha para uma briga. Infelizmente, Sasuke só conhecia a base em que o encontrou, então se ele não estiver lá será uma tarefa árdua localizá-lo, pois você terá que arrancar informações dos subordinados de Orochimaru sobre seu paradeiro. Entregando outro arquivo para a equipe, Itachi suspirou cansado. Isso contém as informações e o conhecimento de todas as bases que estão dentro dos seus níveis de habilidade para lidar com o que Sasuke tinha. Elas se estendem entre a área onde Suigetsu deveria estar e as fronteiras de Inokuni. Você deve destruí-las em seu caminho para Suigetsu ou no caminho de volta. No entanto, há algo que você precisa ter em mente se pretende acertá-los no caminho de volta. Sasuke me informou que Suigetsu precisava de pausas frequentes para se reidratar, pois ele desidrata extremamente rápido. Portanto, tenha em mente que ele estará viajando com você. Em uma nota final, este arquivo deve ser entregue a todas as equipes que trabalham nesta força-tarefa. Ele contém as informações do subordinado remanescente mais forte de Orochimaru.
O nome dela é Guren e ela carrega o Shoton. Na primeira vida de Naruto, ele descobriu que havia vários pontos fracos no estilo. Esse arquivo tem mais detalhes sobre ela. No entanto, como um conselho, ela pode cristalizar a umidade do ar e qualquer coisa que ela toca. Doton, Suiton e Mokuton são todos inúteis contra ela. No entanto, usando o som para romper as moléculas parece ser surpreendentemente eficaz. Além disso, Raiton e Katon não podem ser cristalizados. Na primeira vez, Hinata descobriu que, no caso de você ser capturado, cobrir seu corpo com uma fina camada de chakra impedirá que você seja cristalizado. Atualmente não temos conhecimento de quais elementos compõem o Shoton. No entanto, como Raiton é eficaz nele, teorizamos que o Doton pode ser um deles. Esta é a razão pela qual cada equipe terá pelo menos 2 shinobi alinhados com Raiton ou Katon com eles. Só esta equipe tem 4. Mais uma vez, porém, não há em frente a menos que você não tenha outra escolha. Ela é fanaticamente leal a Orochimaru e foi forte o suficiente para lutar contra o Sanbi e não apenas segurá-lo, mas derrotá-lo temporariamente, indicando que ela está no comando. Pelo menos no nível limítrofe de Kage. Ele terminou enquanto entregava às equipes o pergaminho da missão também um outro. Entendido, Okage-sama? Se posso perguntar, qual é o segundo pergaminho? Na verdade, uma invenção de Fu, com a ajuda de Mito-sama, que permite que mensagens sejam transmitidas através de qualquer pergaminho correspondente com os selos correspondentes. Todas as equipes receberão um destes e é assim que vocês me manterão atualizado sobre a missão, bem como pedir reforços, se necessário. Há um atraso de 5 minutos para eles, graças ao Mito ter reduzido o atraso original de 2 horas. Então tenha em mente que haverá uma pequena espera por uma resposta. Nossos Uzumaki estão trabalhando atualmente em eliminar o atraso ou reduzi-lo para alguns segundos, na melhor das hipóteses, e agora que Naruto está aqui, poderemos ser capazes de melhorá-lo. No entanto, isso terá que servir por enquanto. A última coisa que você precisa saber é que para que as mensagens sejam transmitidas, elas precisam ser escritas com tinta condutora de chakra que Mito generosamente forneceu do armazenamento Uzumaki. A tinta não é adequada para nada além de etiquetas explosivas e é usada para ensinar às crianças Uzumaki como fazer a vedação adequada. Tinta para que o clã tenha um excedente armazenado. Partiremos assim que a equipe terminar de revisar os arquivos. Okage-sama Azuma disse enquanto ele e as equipes se curvavam antes de receber permissão para sair. Recostando-se, Itachi olhou para os 2 Kages que estavam balançando a cabeça em aprovação. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, a porta se abriu mais uma vez e a sala se encheu de Jonin Yambu. Sorrindo, ele se preparou para a explicação que precisaria dar a eles para sua tarefa. Ele também sentiu um pouco de culpa por saber que havia uma chance de alguns deles não voltarem. Arquivando isso, ele se endireitou e começou o interrogatório. Com a equipe de Gai Azuma, todo mundo está com tudo pronto? Terminou os arquivos. Ótimo. Shikamaru, qual seria seu plano de ação preferido? Azuma perguntou. Elimine todas as bases que pudermos que estejam entre aqui e o País do Mar, a fim de evitar uma viagem de volta desnecessária. Lide com Amashi e recupere Izaribi, depois atinja todas as bases que pudermos que não nos levem muito longe da localização de Suigetsu. Acerte o restante no caminho de volta. Se Suigetsu for tão bom quanto Sasuke afirma, ele seria de grande ajuda para os empreendimentos. Além disso, isso evita que a missão demore mais do que o necessário. Azuma assentiu e virou-se para o resto do grupo. Você tem algo a acrescentar? Honestamente, se Itachi não nos ordenasse ir primeiro para Izaribi, eu sugeriria ir até ela por último, já que a linhagem de Suigetsu seria um grande trunfo para lutar debaixo d'água, mas eu também sei que ele seria tecnicamente obrigado a ajudar por sua própria vontade. Já que ele ainda não estaria oficialmente separado de Konoha. Neji franziu a testa enquanto refletia sobre as opções. Gai e Azuma levantaram uma sobrancelha ao contemplarem a proposta de Neji. É verdade, porém, não temos ideia de saber se Suigetsu será movido ou não e encontrá-lo se ele não estiver naquela base consumiria muito tempo. Ino apontou.
Eu sei disso. Parece que ter alguém que pode se tornar a própria água contra, para todos os efeitos e propósitos, serianos feitos pelo homem seria um benefício. Neji disse encolhendo os ombros. Talvez tenhamos sorte e ele estará em uma das primeiras bases que encontrarmos antes de chegar ao país do mar e possamos mandá-lo de volta para a aldeia com Anko e Izaribi, pois eles estariam viajando mais devagar, já que Izaribi não é um ninja. Seria mais seguro para Suigetsu assim, para que ele não ficasse desidratado. Shoji apontou fazendo a equipe acenar com a cabeça e sem mais nada a acrescentar eles saíram do portão. A viagem até a primeira base foi feita em silêncio e para alívio deles. Eles reuniram todos os documentos que conseguiram encontrar antes de permitir que tentem enchesse a base com etiquetas explosivas que ela detonou quando eles estavam saindo da área. Com a explosão soando atrás deles, eles continuaram para a próxima base. Esta base estava mais uma vez vazia e outra curta demolição a fez funcionar rapidamente. Indo para o último esconderijo antes de entrar no país do mar, as equipes finalmente encontraram alguma resistência que foi rapidamente despachada. Tenho que admitir, se eu não soubesse que havia um laboratório escondido nessas áreas, nunca os teria visto. Tentem, murmurou quando eles entraram na vila em Sea Country onde Izaribi morava. Eu sei, mas ele teve que deixar os cadáveres lá para apodrecer. Ino disse torcendo o nariz em desgosto. A equipe ecoou silenciosamente o sentimento e rapidamente reivindicou quartos na única pousada da vila. Descanse. Começaremos a procurar o laboratório de Amashi amanhã de manhã. Gai instruiu e o Chunin recém-formado assentiu silenciosamente e rapidamente se preparou para dormir. De volta à aldeia, você está pronto para isso, Yashi? Itachi perguntou enquanto o homem respirava fundo, suas filhas paradas ao lado dele com uma expressão preocupada com o nervosismo do pai. Mesmo que não esteja, é hora de acabar com essa bobagem. Eu só queria que Neji estivesse aqui para isso. O homem mais velho confessou. Desculpe por isso, mas suas habilidades eram desesperadamente necessárias para a missão. Itachi se desculpou. Eu entendo. Vamos acabar logo com isso. Ele disse endireitando-se e conduzindo os três para uma grande sala de reuniões cheia de Uga, olhando confuso para o chefe do clã. Tenho certeza de que todos vocês estão se perguntando por que chamei todo o clã para esta reunião e por que o próprio Okage está presente. Ele está aqui porque o tema desta reunião diz respeito à segurança da aldeia. Como tal, esta reunião não é apenas um assunto Hyuga. Ele declarou antes que alguém pudesse questionar. Pelo canto do olho ele notou os mais velhos, inclusive seu pai franzindo testa e tentando mascarar o olhar de antipatia pelo Uchiha que havia sido feito Hokage. Há alguns meses, percebi que nossos ancestrais violaram um contrato que foi feito não apenas com outro clã, mas com uma aldeia inteira na era das guerras de clãs. Passei esse tempo verificando as reivindicações e posso dizer sem dúvida que a acusação é 100% verdadeira. Séculos atrás, o clã Hyuga abordou o clã Uzumaki pedindo sua ajuda no desenvolvimento de um selo que protegeria o Byakugan de ser comprometido. O Uzumaki concordou e depois de várias semanas apresentou ao chefe do clã na época o documento completo. Selo. Eu sei que muitos de vocês, especialmente na filial, acreditam que este é o Kago no Torino Juin que atualmente está em suas testas. No entanto, o Kago no Torino Juin não foi o selo que recebemos do clã Uzumaki. Após o pedido inicial do selo, o Uzumaki exigiu que o clã Hyuga assinasse um contrato vinculativo proibindo a alteração do selo sob qualquer circunstância. Após a conclusão do selo, eles reiteraram a estipulação, com a qual nossos ancestrais concordaram. Infelizmente, uma semana após a posse do selo, os mestres do selo do clã já estavam usando as notas que o clã forneceu para o pedido de alteração do Muril no Toriogo Shiru. No que o clã usa hoje. O selo original foi projetado para ser colocado na nuca e o contrato original feito entre os clãs especificava que seria aplicado a todo o clã e não apenas a membros selecionados.
Esta violação do contrato não é apenas um desprezo à honra e imagem do clã, mas também colocou a vila em perigo, já que o Kago no Torino Juin ameaçou diretamente a segurança dos shinobi sob o controle do Hokage. Como tal, o tema de sua aplicação e o uso está sob sua jurisdição. Antes da queda de uso, eles estavam se preparando para fazer exigências pelo uso descontinuado do selo e reparações do clã pela violação do contrato. Já que o assunto foi trazido ao meu conhecimento e eu verifiquei os fatos com documentos que estavam escondidos nos arquivos Hyuga, refleti sobre qual seria a ação correta para permitir que o clã alcançasse todo o seu potencial. Em minhas deliberações, cheguei à conclusão de que o Byakugan de fato precisa ser protegido. Um grande número de olhos se estreitaram com esta declaração enquanto Yashi fez uma pausa para relembrar seus pensamentos. Ele também viu sorrisos de vitória nos rostos dos mais velhos. Preparando-se para a explosão que se seguiria, ele olhou para os rostos que olhavam para ele. No entanto, não será mais protegido pela separação de famílias e pela segregação do clã. A partir de hoje, a aplicação e o uso do Kago no Torino Juin são proibidos. Ao longo dos próximos dias, o selo será removido por Mito-sama. Enquanto isso, aqueles que não foram selados se apresentarão ao Uzumaki Naruto para que o Muryu no Torin Ogushiru seja aplicado como deveria ter sido. Após a remoção do Kago no Torino Juin, Mito-sama irá colocar imediatamente o novo selo na nuca, onde ficará invisível a todos os olhares indiscretos. Ninguém, nem mesmo minha família, estará isento deste selo. Como esperado, a sala explodiu em uma cacofonia de vozes, todas gritando coisas diferentes, e Yashi podia ver claramente a raiva nos rostos da filial principal e a esperança nos rostos da filial. Depois de mais alguns minutos esperando o barulho diminuir, Hinata se contorceu antes de olhar e inundar a sala com uma mistura de seu chakra e uma pequena dose de intenção de matar que tornou a sala tão silenciosa quanto uma tumba em segundos. Isso é o suficiente. O clã está segregado há muito tempo. Não somos uma família como somos. Não somos nem mesmo um clã verdadeiramente respeitado, como aqueles que conhecem a prática de marcar os segundos nascidos e qualquer um nascido deles olha sobre nosso clã com desgosto. Sim, eles são respeitosos diante de nós, no entanto, isso é meio lugar comum para nos tornarmos o clã mais forte na folha oculta desde o incidente Uchiha. O Daimyo até começou a questionar a prática, pois ainda não viu uma ponte para isso. O Kago no Torino Juin nunca foi feito para existir e muito menos para ser usado em nossa família. Ela retrucou fazendo uma careta. Virando-se, ela olhou para os mais velhos, que sentiram uma pontada momentânea de medo. Você continuou a insistir que o selo era necessário para proteger nossa linhagem. No entanto, aqueles que realizam a maioria das missões fora da vila não estão selados. Ramal para se destacar em qualquer área de qualquer forma que mostre que suas habilidades são tão boas quanto as nossas. Não, o Kago no Torino Juin é desnecessário e apenas uma forma para tolos famintos por poder que sentem a necessidade de estar no controle de tudo para exibir um poder imaginário que não existe para reforçar seus próprios egos. Além disso, não vejo problema. Você diz que precisamos do selo para proteger a linhagem. O novo selo protege todos nós, não apenas alguns, por isso faz melhor o trabalho. Eu vi o selo e a descrição do selo como foi originalmente projetado pelo clã Uzumaki. Ele não apenas sela o Byakugan após a morte, mas também evita que o Byakugan seja roubado e usado por outra pessoa, combinando a genética do Byakugan com o usuário original. Portanto, se por algum golpe de azar um de nossos olhos for roubado, ele será inútil para o ladrão. No entanto, após seu retorno, ele funcionará normalmente, desde que seja colocado no usuário original. Isso tem, no entanto, um efeito colateral não intencional de prevenir transplantes oculares entre membros do clã. Como isso só foi feito para o chefe da família, não acho que isso nos prejudicará em nada. Além disso, se o shinobi for estuprado ou o material genético for roubado, será impossível que uma criança nasça a partir do incidente que carrega o Byakugan. No entanto, essa parte do selo foi ajustada com o consentimento do clã Uzumaki. Agora impede qualquer criança nasça com genética roubada ou por estupro.
O que significa que o incidente de como há 9 anos não ocorrerá mais, pois não há benefício dele. Então, como eu disse, o selo original faz quase tudo o que o antigo faz, apenas melhor. A única coisa que foi excluída do selo antigo foi a capacidade de prejudicar o portador. O selo não será mais uma resposta automática para as ofensas menores. Ela declarou, deixando a sala com os olhos arregalados com as implicações. Os mais velhos continuaram a ficar cada vez mais irritados enquanto a herdeira falava e não conseguia mais morder a língua. Você desfaria séculos de tradição por alguns sentimentos de simpatia equivocados. Não é de admirar que Anabe seja a melhor escolha para a herdeira. Eu não estaria desfazendo séculos de tradição ainda. Estaria desfazendo séculos de escravidão entre nossa família. Os mais velhos cerraram os dentes enquanto Hinata sorria para eles. Além disso, você não pôde fazer nada para impedir isso, já que você não tem autoridade sobre as decisões tomadas pelo Hokage. Mesmo se você fosse ousado o suficiente para nos atacar aqui e agora, você sabe que não pode me derrotar, muito menos Itachi. Como você ousa? Seu avô rosnou enquanto Hinata continuava a sorrir para o homem. Facilmente. Esse foi meu objetivo, desde o momento em que aprendi o que era o cargo no Torino Juin e o que ele poderia fazer com alguém. Esse é um dos meus objetivos por ser um shinobi e é por isso que você acha que sou uma má escolha para a herdeira do clã. Você estava, e ainda está, com medo. Com medo do que eu faria se ficasse forte o suficiente física e mentalmente para desafiar sua autoridade autodesignada sobre o clã. Que eu interromperia imediatamente o uso de seu precioso selo de escravo. Todo o clã estava ciente de meus objetivos. Eu nunca fiz segredo disso, mas você estava tão ocupado olhando para minhas falhas que se recusou a olhar para mim, minhas motivações e minhas realizações até que não tivesse outra escolha nos exames Chunin. Naquela época você não teve escolha a não ser reconhecer que eu havia superado, em muito, todos no clã. Todos na aldeia também podiam ver minhas realizações. Negá-las faria com que vocês parecessem idiotas. Lançando dúvidas sobre a estabilidade mental do clã. Essa também não foi a única coisa que você foi forçado a ver. Você foi forçado a ver apenas o quanto o clã estagnou sob suas chamadas tradições que tornaram o clã mais forte. Você não teve escolha senão admitir que poderíamos ser muito mais fortes se descartássemos a noção ridícula de que tudo o que precisamos é do nosso Byakugan e do Juken que nós desenvolvido. Ou que o Juken tinha alguma falha. Sua visão do mundo desabou debaixo de você e nada que você fez poderia restaurá-lo. Especialmente quando você notou que Neji Nin seguiu meus passos e também rejeitou as tradições do clã, como eu, tornou-se muito mais forte por isso. Vocês são tolos em acreditar que nossas tradições tornaram o clã mais forte. É um tolo. Apenas diminuiu a força do clã, manchou nossa honra e imagem e fez com que nos tornássemos facilmente previsíveis e, assim, contra-atacamos, colocando nossos camaradas em perigo. Você sabe o que isso torna um Hyuga em qualquer equipe. Quando você é previsível e facilmente contra-atacado, você se torna um risco. O melhor shinobi é aquele que pode mudar seu estilo de luta e alcance a vontade e manter o inimigo adivinhando o que podemos fazer. Ela deu palestras. Ela podia ver em sua visão periférica que o clã estava ouvindo atentamente. Assim como eu fiz. Mudei o Juken para ser mais flexível para aqueles que não têm chakra baseado em Dokton. Examinei o Byakugan para ver se havia alguma maneira de avançá-lo. Encontrei uma maneira. Nossos ancestrais selaram informações. Você sabe por que eles fizeram isso? Foi porque eles não conseguiram abrir os pergaminhos que explicavam como obter o Tenseigan. Ele foi selado com a única intenção de garantir que nunca fosse mal utilizado por aqueles que seriam corrompidos por poder. Como eles não podiam abri-lo e obter o poder sozinhos, eles temiam o dia em que alguém que rejeitasse sua ideologia pudesse fazê-lo. Sabendo que com as informações contidas nos pergaminhos eles iriam superá-los rápida e facilmente. Eles perderiam o poder. Poder que eles se deram sobre outro ser vivo. Foi o medo que levou este clã a torná-lo o que é e o medo que irá destruí-lo se nada for feito a respeito.
Não me entenda mal, o medo não é inerentemente uma coisa ruim, mas quando é permitido nos controlar, ele se torna um monstro feio que é difícil de controlar. Estou apenas confrontando esse medo e colocando-o de volta em seu lugar. Estou fazendo o que nossos ancestrais tinham medo de fazer. Estou fazendo deste um clã ser olhado com atenção. Verdadeiro respeito por nós como um coletivo. Isso não acontecerá hoje, amanhã, na próxima semana ou mesmo no próximo ano, mas um dia o estigma de escravizarmos os nossos desaparecerá. Quando esse dia chegar, o clã terá finalmente e verdadeiramente conquistado sua honra de volta. Esse é o dia que marcará o Zeuga finalmente e verdadeiramente se tornando uma família sem tensão, suspeita, raiva ou ódio por ações passadas nublando suas mentes. Dia em que nos tornaremos uma verdadeira família. Ela terminou enquanto o clã olhava para ela com admiração. Eles nunca pensaram que as antigas tradições tivessem esse tipo de efeito, nem a razão pela qual as tradições eram seguidas tão religiosamente. Agora eles fizeram. O medo também é a força motriz por trás dos mais velhos, rejeitando todas as chances de substituir o selo por algo melhor. Você tem medo de que, sem o Kago no Torino Juin para controlar o ramal quando forem libertados, uma guerra civil irromperá entre as casas pelos anos de abuso, humilhação e crueldade que você infligiu a eles. Apesar do fato de que eles seriam tecnicamente justificados em lutar por sua liberdade do clã, não deixarei este clã se dividir ainda mais do que já está. Nós serei uma família mesmo que tenha que morrer para atingir esse objetivo. Morrerei sabendo que dei os primeiros passos em direção a esse objetivo. O silêncio foi quase insuportavelmente alto enquanto o clã Itachi olhavam para o Tokubitsu Jonin com respeito. Então um dos membros mais antigos do ramo falou. Perdoe minhas reservas sobre a honestidade em suas palavras, Lada Hinata, porém, como podemos ter certeza de que o ramo principal receberá o selo também? Claramente não seria a primeira vez que eles traíram sua palavra. Alguns murmúrios na multidão surgiram quando Hinata sorriu em compreensão. Receberemos o selo. E para provar nossa dedicação em realmente mudar o clã já foi decidido que Anabe, meu pai e eu receberemos o selo primeiro na frente de todo o clã. Da filial principal ficará incapacitado e o selo será aplicado de qualquer maneira. Você não pôde fazer isso. Um dos anciãos chorou em protesto. Foi então que Itachi falou. Na verdade, ela pode. Veja, a perda do Byakugan é considerada um risco de segurança para a aldeia. Da mesma forma que o uso do selo atual enfraquece drasticamente o shinobi. Portanto, tenho interesse em mantê-lo seguro. Devido a isso, dei permissão a Hinata para incapacitar qualquer um que resistisse para que o selo fosse aplicado. Embora eu prefira não seguir esse caminho, a resistência agressiva contínua às mudanças que estão ocorrendo no clã, qualquer tentativa de assassinato para evitar o novo selo seja colocado em barra, ou qualquer tentativa de retaliação pelo novo selo contra qualquer um que o tenha apoiado, será visto como uma tentativa de iniciar um conflito dentro dos muros da aldeia que sairá do controle. Não é diferente do golpe de estado que meu clã tentou e será tratado de forma rápida e decisiva. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que sua própria rede de chakra será selada e paralisada no caso de você conseguir remover o selo de alguma forma para que você nunca mais exerça o chakra. Seu conhecimento dos segredos do clã da aldeia será selado. Depende se você está ou não marcado com o selo, declarando claramente que você é um traidor que me informará se você pisar dentro de Konoha ou de seu território ou será executado como um traidor. Então eu escolheria suas ações com cuidado e sabedoria. Não sou de forçar questões como essa nem de forçar selos a alguém, no entanto, também me recuso a sentar e assistir enquanto você destrói seu clã e a vila com medo irracional e arrogância. Ele praticamente latiu. Os manifestantes mais barulhentos imediatamente morderam a língua com medo de irritar o Hokage e assistiram em silêncio enquanto Naruto entrava na sala carregando uma escova de selamento e um grande pote de tinta. Para que este selo seja colocado, precisarei de acesso livre à parte de trás do seu pescoço, bem como à parte superior das suas costas.
Se você não se sentir confortável comigo colocando selos em você, já que sou um homem, você é mais do que livre para solicitar que Mito faça o selo. Algum problema com isso, Hinata, Hanabi? Questionou informar ao clã os requisitos para a colocação do selo. Achei que fosse na nuca, Hanabi afirmou confusa. Naruto apenas riu e acariciou sua cabeça. Sim. No entanto, o tempo necessário para desenhar tantos microselos levaria quase 12 horas por pessoa e você não teria permissão para se mover. Além disso, qualquer quantidade de transpiração arruinaria o selo e teríamos que começar mais. Portanto, por ter uma área de superfície maior para desenhar os elementos necessários para a vedação real, isso reduz significativamente o tempo. Com minha velocidade quando se trata de desenhar selos, um tão complicado levaria apenas aproximadamente 5 minutos por pessoa. Mito pôde aplicar o selo com um único toque para que ela possa fazer isso em alguns segundos. Só não alcancei esse nível ainda. Naruto explicou como fazer 2 clones para que pudesse fazer todos de uma vez. Assentindo em compreensão, os olhos de Hanabi se iluminaram e ela saiu correndo alguns minutos depois com uma regata. As alças podem ser facilmente movidas se necessário e não preciso tirar a camisa. Ela chorou triunfantemente fazendo Hinata rir. Vejo que você deixou Ino ajudá-lo a conseguir roupas civis casuais para sua prática de infiltração. Sim. Eu não sabia o que comprar e quando a vi na loja pedi ajuda. Isso é bom, Hanabi. Hinata disse interrompendo seu avô. Um bom shinobi e uma pessoa forte sabe quando pedir ajuda. O processo de aplicação do novo selo foi tão rápido quanto Naruto previu que seria e foi um pouco chocante descobrir que Hinata havia usado um maiô por baixo das roupas por esse motivo. Assim que o golpe final foi feito, os 3 Naruto revisaram cuidadosamente seu trabalho e, uma vez satisfeitos com os resultados, largaram os pincéis e olharam para o Hyuga. O selo é ativado em 2 partes. O primário Muril no Toriogo Shiru é ativado primeiro e depois o selo secundário projetado para tornar o selo invisível a olho nu é ativado. Isso dá a impressão de que você não tem selos que permitam uma melhor opinião pública em geral, evitando ao mesmo tempo que shinobi inimigos tentem adulterar o selo. Além disso, sem nenhum selo visível, não haverá nada para lembrá-lo das transgressões passadas para tentar ajudar ainda mais no processo de cura. Ele disse enquanto ativavam os selos. Como você pôde ver, a aplicação é rápida e a ativação é indolor. Ele afirmou quando os clones se dissiparam. Ele deu um passo para trás. Hinata se virou para mostrar a nuca para mostrar que não havia nada ali. Uma pequena explosão de seu chakra em direção ao selo desativará o aspecto de invisibilidade, permitindo que ele seja visto, a fim de garantir que nenhum dano ocorra. Isso ocorre no caso de você ser atingido ou cortado por um ataque aprimorado de chakra diretamente no selo, ou o selo foi atingido de raspão pelo jutsu de um inimigo. Hinata sorriu enquanto aumentava seu chakra, o selo tornando-se visível para todos na sala verem. Em vez do padrão usual que eles associaram ao selo de proteção de sua linhagem, o Muril no Toriogo Shiru ostentava a mesma cor e formato do Tenseigan. Outra rápida explosão de chakra depois e o selo mais uma vez desapareceu de vista. Ieyashi e Hanabi seguiram o exemplo para provar que de fato receberam o selo verdadeiro. Os membros do ramo finalmente permitiram que os sorrisos felizes que vinham reprimindo desde que a notícia foi anunciada aparecessem e a esperança enchesse seus olhos. O ramo principal, no entanto, estava chocado por terem realmente cumprido sua declaração de permitir-se ser selado na frente da família. Foi então que a realidade caiu e muitos chegaram à conclusão de que o clã estava de fato mudando, quer quisessem ou não. No entanto, Hinata pode ver que alguns tinham uma quantidade alarmante de ódio em seus olhos e discretamente os apontou para Itachi e Naruto.